No vídeo de hoje a gente vai falar das diferenças do mercado de HT e dos mercados de FT. Então, qual que é a diferença de você entrar lá no under 0.5 no primeiro tempo e entrar no under 0.5 para o jogo todo? Então, eu vou te explicar passo a passo. Esse vídeo faz parte de uma série para traders iniciantes no mercado de gols. Então, fica comigo, roda a vinheta que a gente vai para mais um super conteúdo. E antes da gente ir para nossa aula, já vou fazer o convite para você, já senta o dedo no like aqui, ó, já se inscreve no canal, ativa as notificações, olha os outros vídeos do canal também, tem sempre vídeos muito importantes aqui que eu produzo, certo? Tem uma playlist completa para você dos vídeos anteriores dessa série e todos os links importantes na descrição. Então, ó, papel e caneta na mão e vamos para mais uma super aula de under e de trade esportivo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre os mercados de under é a diferença entre o mercado HT e o mercado FT. Essa é uma nomenclatura que a gente vai utilizar basicamente em todos os mercados que a gente for falar no trade esportivo. Então, tudo que é HT, o que é HT? A gente importa muito as terminologias em inglês, né, dos apostadores ingleses. Então, HT é o half time, é o famoso intervalo. E FT é o full time, ou seja, o jogo todo. Lembrando que o fator tempo é uma das coisas mais importantes que existe nas apostas e no trade esportivo. Por que o tempo é importante? Porque o jogo de futebol ele tem um tempo específico para acontecer. E esse tempo ele é demarcado em 3 pontos principais, que é o quê? O início do jogo, então aqui nós já temos aqui, eu já coloquei aqui, né, o 0, a metade do jogo, que é os 45 minutos, e o final do jogo. Então, esses 3 movimentos da partida, ele determina o início de certos eventos e o início de certos mercados. Então, assim que começa o jogo, dá início aos mercados de under. Então, dentro dos mercados de under e os mercados de trade como um todo, existem os mercados somente para uma primeira parte da partida, ou seja, somente para o primeiro tempo, que é como nós conhecemos basicamente, que é o que nós chamamos de HT. Então, tudo que tiver dentro do trade esportivo e tiver essa terminologia de HT está se referindo ao primeiro tempo. Então, o under HT. Então, o under que ele vale só para o primeiro tempo. Então, você apostou, você entrou no mercado, você começou a trabalhar o mercado e você acha que naquele primeiro tempo não haverá gols, tá? Então, aquele primeiro tempo terminou 0-0, você já teve aquele mercado como vencedor. E se no segundo tempo ocorrer 1 ou mais 2 gols, isso não tem influência nenhum, porque o mercado já acabou, o mercado de HT já acabou, tá? Então, basicamente, essa é a diferença inicial desses dois mercados. E existem algumas características muito importantes desses dois mercados e o que diferencia basicamente por que trabalhar um certo mercado ou trabalhar o outro. Então as odds do FT, ou seja, as odds para o jogo todo, sempre vão ser mercados um pouco mais altos. Por quê? Ele não vai acoplar somente os primeiros 45 minutos da partida. Ele vai acoplar 90 minutos da partida. Então é um mercado que basicamente ele vai estar em funcionamento o jogo todo. Então ele vai ter probabilidades mais altas, porque a chance de ocorrer um gol em 90 minutos é muito maior do que acontecer um gol em 45 minutos. Então aqui eu trouxe um exemplo clássico, tá? Basicamente é isso que acontece, não é uma verdade. Eu fiz uma simulação aqui, uma média do que acontece nos mercados. Então nós temos odds aqui para essa simulação começando mais ou menos a 12,5. No primeiro tempo, esse mercado, ele vai chegar mais ou menos ali numa odd de 5, beleza? E aí ele vai ter todo o segundo tempo ainda para caminhar de 5 até um 0,1, óbvio, se não tiver gols, ou seja, se esse mercado acabar num 0-0. No HT, esse mercado, ele vai começar ali por volta de 3. Então, só para que o primeiro tempo não haja gols. Vai ser odds um pouco mais baixas e ele vai terminar 1,01 aqui quando acabar esse mercado do primeiro tempo. Qual que é a diferença desses mercados? Qual que é o mercado que eu prefiro trabalhar? Eu geralmente prefiro trabalhar o mercado do primeiro tempo, tá? Por que eu não trabalho aqui o primeiro tempo das partidas? Porque esse mercado tem odds mais altas. E as odds mais altas, elas acabam que elas têm um movimento um pouco mais lento, porque esses ticks pagam muito. Isso acontece basicamente por causa dessa tabela, que é o sistema de funcionamento da Betfair, é a métrica, o algoritmo da Betfair, beleza? Todos os mercados têm essa mesma lógica.
Então, essas odds mais altas, o tick paga-se muito mais. Então, uma odd que começa por volta de 12, cada tick, ou seja, cada movimento, cada troca de odd, por exemplo, de 12,5 até 12, vai pagar uma média de 3,28%. Então, esse mercado ele não pode sair andando muito rápido, porque senão você vai ter um pagamento muito maior do que o tempo de exposição. Então, esses mercados aqui embaixo, eles andam mais depressa. São mercados que, às vezes, vão ter menos liquidez, na maioria das vezes, mas são mercados que ele tem o quê? Uma velocidade maior. Porque se a gente olhar aqui na nossa tabela, a odd de 3, ó, ela paga, em média, 1,38%, e aqui abaixo já 0,64, 0,68. Então, esse valor do que se paga por tick, ele é proporcionalmente inverso à velocidade das odds. Então, quanto maior as odds, os intervalos vão ser mais lentos. E isso está ligado à estratégia que você vai utilizar nesses dois tipos de mercado. Então, eu que sou um trader, que eu prefiro ficar muito menos tempo exposto no mercado, eu sempre vou preferir mercados onde o tick paga-se muito menos, onde eu vou precisar ter descidas maiores em termos de ticks, mas eu vou ter um controle melhor da minha exposição, porque esse mercado ele se mexe mais rápido. Esse mercado, em relação ao tempo, você não vai ter uma diferença tão grande, tá? Em relação a o quanto se paga de 12,5 até 5,4, quanto se paga de 3 até 1,01. Você não tem uma diferença tão grande, porque os mercados eles são lógicos, ou seja, os mercados eles têm uma engenharia ali entre si que eles pagam mais ou menos a mesma coisa. Só que a grande diferença é que nesse tipo de mercado aqui, você vai ter que ficar muito mais tempo exposto, né? Para fazer basicamente aqui um lucro parecido com menos tempo de exposição ou tendo uma mobilidade melhor no mercado. E qual que é a diferença desses dois mercados? No primeiro tempo também, esse mercado aqui, ó, dificilmente ele vai ter aflição, ele vai ter descidas muito grandes. Porque mesmo que esse mercado ele tenha que descer, então ele vai descer aqui, por exemplo, aos 20 minutos de jogo, esse mercado vai estar por volta de 8, de 7, certo? Vamos imaginar que ele está ali a 9, 8 mais ou menos. Ainda é um mercado extremamente parado e com pouca fluidez, diferente desse mercado. Quando esse mercado aqui, ele chega mais ou menos aos 20 minutos aqui do HT, tá? Então, mais ou menos aos 20 minutos, esse mercado ele entra em aflição. Então, o que é aflição? O mercado ele precisa se resolver, porque vamos pensar que esse mercado do half time como uma bomba relógio, como um timer, né? Então começou ao 0, aos 45 ele tem que se resolver. Então, independente de como esteja esse jogo aqui no primeiro tempo, então é um jogo muito aberto. Ele pode criar em alguns momentos uma lateralização, ou seja, essa descida não ser tão linear como a gente está vendo aqui nessa base teórica. Ele pode ter momentos que esse mercado suba um pouquinho, desça e aí suba um pouquinho e depois ele encontra aqui a tendência natural. Então, mesmo que haja esse período de lateralização do mercado, em algum momento esse mercado ele precisa acabar. Então, em algum momento ele precisa chegar mais perto aqui dessa cota de 1,01. Então, você tem um mercado mais aflito. Aqui, no segundo tempo, aonde que acontece geralmente essa aflição de mercado? Geralmente perto dos 70 minutos, tá? Então, só corrigindo a cor aqui. Então, perto dos 70 minutos. Perto dos 70 minutos você vai ter um mercado um pouco mais fluido. Aqui no primeiro tempo, no mercado de HT, aos 20 minutos. É característica, né, também com o valor das odds. Então, aos 70 minutos, geralmente aqui nós estamos batendo uma odd 2 aqui no FT. E aqui também nós temos odds geralmente abaixo de 2. Ou seja, são momentos onde o TIC paga-se muito menos, mas o mercado se movimenta muito mais com base nesse pagamento. Então você tem ali um pagamento menor, né, uma recompensa menor, mas você pode diluir um pouco o seu risco, porque o mercado ele fica mais fluido, né? O mercado ele flui um pouco mais nesses patamares. Então, eu prefiro muito mais trabalhar um mercado fluido do que um mercado que me paga mais. Isso é uma característica minha, tá? Essa é a minha forma de trabalho. Há pessoas que vão preferir trabalhar mais exposto, né, com menos tique aqui no FT, e tem pessoas que vão preferir trabalhar aqui. Então, também você vai ter que achar a sua forma de trabalho. Quando que eu acho que tem valor trabalhar aqui no primeiro tempo, buscar essa odd aqui? Então, vamos supor que aos 40 minutos de partida, tá? Essas são marcas, então lembre-se do que eu falei.
O mercado de trade esportivo, o mercado de futebol, né, basicamente, não o mercado de trade, porque trade esportivo é uma área muito extensa, mas os mercados de futebol, eles são condicionados pelo fator tempo. E esse fator tempo, ele cria algumas marcas temporais, que são marcas que o mercado vão criando, são coisas que o mercado vão criando ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqui aos 40 minutos, geralmente o mercado que começou a 3, ele tem que bater aqui mais ou menos uma odd de 1,25. Né? Então ele tem aqui isso traduzido naquela tabela de ticks que eu mostrei para vocês, né? Então traduzido nisso daqui, ó, traduzido nisso daqui com valor nesses ticks aqui que eu mostrei para vocês, isso daqui tem que pagar uma média, tá? Não é tão exato que o mercado vai ter um que vai estar 1,23, 1,26, 1,25, mas ele vai ter que pagar uma média de mais ou menos 23% até a odd de 1,01. E aqui esse mercado, digamos que ele tá aqui, ele tem que estar mais abaixo de 7, então aos 20 minutos, né? Aos 40 minutos, desculpa, então aos 40 minutos, esse mercado no HT tem que estar 1,25 e pagar em média 23% em 5 minutos, ou seja, da odd 1,25 até uma odd 0,1. Obviamente que eu estou tirando os acréscimos, né? Estou aqui fazendo a parte teórica, então obviamente que no jogo, se tiver muito acréscimo, essa odd pode estar mais alta ou mais baixa, esse mercado pode demorar para andar um pouquinho mais. Mas a base teórica é essa. E vamos dizer que aqui no mercado FT, essa odd já tem que estar por volta aqui de 6,6 aos 40 minutos. Aos 40 minutos, e ela tem um caminho natural mais ou menos até perto de 5. Então ela teria que pagar também, em média, mais ou menos 23%. Mas aí acontece que por algum motivo, essa odd aqui não está 6,6 ou 6,8 e ela está, na verdade, 7,2. Ou seja, é muito melhor você se expor aqui, nesse mercado aqui, e você ter um percentual de mais ou menos aqui 33 a 35% de lucro em 5 minutos, do que você ter aqui os 23% em 5 minutos. Em 5 minutos. Aqui nesse mercado, você vai conseguir fechar em todos os lances bem? Em todos os lances você vai ter aqui agilidade para fechar? Não, porque aqui o mercado anda mais devagar. E aí, muita gente vai preferir o quê? Ter uma base, uma taxa de risco menor, com um percentual menor, do que uma taxa de risco maior, porque o mercado FT está andando mais devagar porque as odds são muito altas. Então, se você tiver que fechar da mesma forma que você ganha muito por tique, você perde muito por tique. Então, você também vai ter que fechar mais em hedge. Suas posições serão mais extensas aqui. Então, é a diferença de você trabalhar o mercado de FT e o mercado de HT, beleza? Então, basicamente, com essa explicação, a gente percebe que não tem mercado pior ou melhor. Existem características. E daí, basicamente, né, repetindo, o que eu faço é trabalhar o primeiro tempo esse mercado de HT, pegar toda essa descida aqui dessas odds, né, que nesse exemplo começa 3 e termina 1,01, e depois trabalhar aqui por volta de 5 e até 1,01, sabendo que nessa primeira metade aqui do segundo tempo, as odds elas têm um caminho ainda lento, porque são odds altas, sendo que o mercado vai ganhar certa fluidez só aqui a partir dos 65 minutos. Então, a partir dos 65 minutos, 70 minutos, que esse mercado ele vai ganhar uma certa fluidez, ou seja, velocidade para você trabalhar os mercados de under. Então, basicamente, tudo que você for fazer dentro dos mercados de under é você fazer o cálculo do risco versus recompensa e também o tempo de exposição. Você vai ter mercados que eles têm ticks que pagam mais, mas você vai ter que ter um tempo de exposição maior. E tem mercados que te pagam menos, mas você tem um tempo de exposição menor. Então, como tudo no trade e também no mercado de gols, não é diferente. Maiores lucros, maiores riscos. Menores riscos, menores lucros. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui embaixo tem todos os links. Tem o link para o meu treinamento Under Limite na Prática. Se você quiser aprender um pouco mais sobre trade esportivo, é só clicar aqui, fazer a inscrição. Vai lá, tem uma página completa com tudo que você precisa saber para se inscrever nesse treinamento. E também não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações, ativa o sininho aí, para que toda vez que tiver vídeo novo você ser notificado. Deixa o like e, como sempre, boa sorte, bons greens e tamo junto. Valeu!